Olá, você! E aí, vamos estudar um pouco de história? Sou o professor Carlos Alberto, estamos em Aprendendo a Filosofar e hoje estudaremos para a prova da UERJ, segunda fase. Veremos o que é mais comum cair na prova da UERJ, a prova discursiva, que acontecerá no dia 3 de dezembro, e também vou dar algumas dicas de temas que podem ser cobrados nesta prova, porque aniversariam nesse ano. Vamos, então, à nossa aula de hoje. Aí está o nosso Canva inicial, que vai fazer a capa da nossa videoaula, com o logo da UERJ, e vamos trabalhar a história da prova da UERJ. Vamos ver aqui o que é mais comum. Fica a dica, atenção, para você promover os seus estudos. Vou dar, é claro, uma apresentação e uma introdução a alguns temas mais comuns aqui para você. Bom, quais são os conteúdos mais cobrados na prova da UERJ? No que diz respeito à disciplina de História, no exame de qualificação, que está inserido na área das ciências humanas, então, quem for fazer História, Geografia, Direito, mesmo Artes, Sociologia, terá que fazer, e outras disciplinas, a prova discursiva de História. Na prova, exige-se que o candidato tenha uma boa perspectiva crítica sobre a construção da modernidade ocidental. Então, a história oriental não é bem o objeto de estudos da prova da UERJ, via de regra. Quando se cobra alguma questão da história do Oriente, é sempre também em função do Ocidente. Uma visão reflexiva sobre as principais problemáticas relacionadas ao tempo presente. A prova da UERJ não é uma prova neutra. Isso não existe, na verdade. O filósofo iluminista Vico diz que não há como a gente ficar totalmente em cima do muro. Quando nós falamos, nós também nos posicionamos. E a prova da UERJ, ela tende a ser uma prova que vá a um posicionamento de centro-esquerda, de crítica à direita, sobretudo, claro, à extrema-direita, e se ela, sobretudo, namora com o fascismo. Aí ela vai ser objeto de críticas e, às vezes, até críticas irônicas, debochadas da prova da UERJ. Para melhorar seu desempenho, também selecionamos aqui 4 temas que são mais comuns nos últimos exames. E depois vou dar aqui 6 dicas de alguma coisa que pode cair nessa prova da UERJ. Bom, os principais conflitos internacionais, regimes políticos do século XX, o tema da UERJ é História moderna e contemporânea. Antiga e medieval não são objetos da UERJ, o que não quer dizer que você, tendo o entendimento da história antiga e medieval, não vai lhe ajudar. É claro que sim, mas o foco é a história moderna e contemporânea. Conteúdos relacionados à Primeira e Segunda Guerras Mundiais, Guerra Fria é um tema muito recorrente, veremos aqui na prova da UERJ, são constantemente cobrados. Fique atento também às questões relacionadas aos conflitos atuais, como, por exemplo, a guerra da Rússia e a Ucrânia, a questão israelense-palestina, a guerra que estourou há pouco e está sendo uma guerra problemática, e é claro que a UERJ vai tecer críticas a, possivelmente, o senhor Netanyahu, a política extremamente violenta, não que ela vá defender, claro, um Hamas, que é um grupo terrorista, claro que não vai, mas ela vai, provavelmente, ela é possível que teça críticas à maneira como Israel, digo Israel, sob a égide de Netanyahu, a extrema-direita de Israel, sob sua tutela, como ela reage
ao terrorismo do Hamas e como ela agride, claro, o povo palestino. Isso pode ser, claro, objeto da prova da UERJ. Movimentos sociais no Brasil republicano, a UERJ cobra muito da gente a história do Rio de Janeiro, fique atento a isso, sobretudo a história do Brasil republicano, a ocupação do espaço geográfico, um diálogo entre geografia e história é muito comum. Estudar sobre as primeiras revoltas do Brasil, da República das Oligarquias, então, a Guerra dos Farrapos, Guerra do Contestado, Revolta da Vacina, são temas recorrentes. Movimentos sociais contemporâneos, como a Direta Já e o fim da ditadura militar no Brasil. Claro, a ditadura militar no Brasil é um tema que você deve compreender. Provavelmente vai aparecer na prova da UERJ. Então, conhecer a política do milagre econômico do governo do presidente Emílio Garrastazu Médici, que foi o mais violento da ditadura militar no Brasil, compreender o processo histórico, então, o AI-1, o AI-2, AI-3, AI-4, sobretudo o AI-5, que acabava com os direitos individuais durante a ditadura militar. Compreender, então, digamos, o governo de Castelo Branco, Costa e Silva, Ernesto Geisel, claro, Emílio Garrastazu Médici, Figueiredo, o fim, a crise da ditadura e o movimento da redemocratização do Brasil. Tudo isso é tema muito comumente cobrado na prova da UERJ. Bom, as medidas autoritárias do regime militar, fechamento do Congresso, perseguição aos estudantes, a UNE, etc. Os movimentos também de reação, MR8, a guerrilha no Araguaia, tudo isso pode ser objeto da prova da UERJ. Os movimentos de luta e protesto contra a ditadura também, que vai combinar com o movimento das Diretas Já e a redemocratização controlada também pela ditadura civil-militar que aconteceu em nosso país. O Brasil do século XIX também é um objeto recorrente, os aspectos econômicos, o Brasil ainda o fim da escravidão, o primeiro reinado, o segundo reinado é muito comumente cobrado, questões sociais, questões culturais, escravidão é muito recorrente. Em nosso canal há alguns vídeos sobre alguns dos temas que eu estou aqui apontando para vocês. Vou colocar na descrição aqui do vídeo alguns links de vídeos que podem ser úteis para você estudar para a UERJ no meu canal também. A imigração para o Brasil, os imigrantes italianos, espanhóis, portugueses, alemães, etc., que vêm muito para o Brasil, aqui no caso do Rio de Janeiro, sobretudo portugueses, mas para o Brasil em geral, italianos. Também verá, é comum a crise do segundo reinado, a proclamação da República e mesmo, por que não, o golpe militar que garantiu a proclamação da República, da coisa pública no Brasil. A prova da UERJ é extremamente crítica. Por último, não esqueça de estudar alguns fatos históricos que fazem aniversário esse ano. Então, é uma dica mais específica para a prova da UERJ desse ano que eu vou dar para vocês. Vamos lá. Por exemplo, a criação da Petrobras em 1953. Faz 70 anos esse ano. No meu canal eu fiz um vídeo explicando a Era Vargas, com a linha do tempo. Vou colocar a descrição aqui para quem queira estudar esse tema. A criação da Petrobras é no segundo governo Vargas. Sabemos que Vargas teve um governo ditatorial, com 15 anos de governo, assumiu o poder depois de perder as eleições fraudadas, que foram como eram na época, claro, em 1929 para 1930, mas ele chega ao poder com a Revolução de 30. Isso eu vou colocar o link para essa aula para você.
Vamos trabalhar, então, ali as fases do governo Vargas, o governo provisório, de 30 a 34, de 34 a 37, o governo constitucional, muito curto, e de 37 a 45, o Estado Novo da ditadura propriamente dita do Vargas, durante a era Vargas. Mas a criação da Petrobras, que eu chamo a atenção especialmente por conta do seu aniversário, foi quando Getúlio foi eleito democraticamente e assume o governo em 1951, promovendo uma política nacional desenvolvimentista. Vargas vai criar a Petrobras. Antes, já havia criado a Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda, num contexto do nacional desenvolvimentismo de Vargas, que também a gente vai ver no governo de Juscelino Kubitschek, outro que pode cair na prova da UERJ, por que não? Outro assunto que pode cair esse ano, a prova da UERJ, como eu digo, repito, é muito crítica, são os 50 anos do golpe militar no Chile. Em 1973, se você quiser a data, mais precisamente, em 11 de setembro, houve um golpe militar no Chile. O presidente eleito, que tentava fazer uma passagem democrática do Chile capitalista para o socialismo, Salvador Allende, foi morto num ataque ao Palácio La Moneda, em Santiago do Chile. Quem perpetrou o ataque foi o general Augusto Pinochet. Isso é um tema bem interessante. No meu canal, eu já fiz 2 vídeos sobre a história do Chile, mas, especificamente, eu não trabalhei o tema do governo do Allende e o golpe militar feito com o apoio da CIA, dos Estados Unidos, e encabeçado no Chile por Augusto Pinochet, que vai depois empreender um governo ditatorial, um massacre terrível no Chile e perseguição muito grande aos opositores políticos. Isso com o apoio norte-americano e também inglês. É no Chile que vai se tentar implantar uma política neoliberal com apoio inglês, sobretudo da primeira-ministra britânica, Margaret Thatcher. Bom, sugiro que você veja o canal História Pública, fica aqui a indicação, de um jovem que tem muitos seguidores, mas ele é muito bom também, que ele vai falar por que odiamos. Tem um vídeo que ele vai explicar por que odiamos Margaret Thatcher e por que odiamos também o general Augusto Pinochet. Ele mostra a implantação do governo do Allende, o fato dele vencer as eleições, tentar se aproximar dos trabalhadores, dos operários, sobretudo dos mineradores no Chile, e depois o golpe perpetrado no Chile e a ditadura militar de Pinochet, que se pode cotejar, que se pode comparar com a ditadura militar no Brasil também. Esse é um tema que pode cair na prova da UERJ esse ano. Outro tema potencial, os 100 anos da Escola de Samba Portela. Todos sabem aqui no canal, quem não sabe vai ficar sabendo, eu sou integrante, membro, desfilo todo ano, sou da comunidade da Imperatriz Leopoldinense. Nós, depois de um jejum de 23 anos, ganhamos o carnaval esse ano. E a Portela já comemorava os seus 100 anos no desfile desse ano, de fevereiro de 2023. E ela desfilou antes da gente, mas o desfile da Portela foi catastrófico e a escola ficou até mal classificada. Ela comemora esse ano, a despeito disso, o seu centenário. A Portela tem nomes muito importantes para a história do samba, e isso pode cair para a história da cultura do Brasil e do Rio de Janeiro. Então, Paulo da Portela, Heitor dos Prazeres, Natalino, seu Natal, Clara Nunes, Candeia, Monarco, Paulinho da Viola, que está aí vivo conosco, produzindo muito boa música,
são todos nomes muito importantes da Portela. A Portela é a escola que tem 22 títulos do Carnaval do Rio de Janeiro. E a história do Carnaval pode cair, porque o Carnaval é também a resistência, é a busca do espaço social do negro, que desce do morro, que ganha também o asfalto. A figura de Noel Rosa, da Vila Isabel, é uma figura importante também. Em nosso canal, fiz uma videoaula corrigindo questões do Enem e inspiradas pelo samba, que podem também ser úteis aos seus estudos. Vou também colocar esse link para quem quiser aprofundar a temática do samba e sua história no Brasil e no Rio de Janeiro. O samba foi perseguido, mas ele vai ganhando espaço e hoje ele é um patrimônio cultural do Rio de Janeiro, melhor, do Brasil. Outro tema que pode cair, os 90 anos da nomeação de Hitler como chanceler da Alemanha. Hitler, chanceler, primeiro-ministro, vai assumir o poder na Alemanha, basicamente, o poder executivo, e ele vai começar a desenvolver ali o Terceiro Reich. Então, o fascismo alemão pode ser tema da prova do Enem, sobretudo a ascensão do fascismo com Hitler. Em nosso canal há vídeos também sobre esse tema. Vou deixar um festival de links para quem quiser trabalhar a partir dos temas que eu estou apontando aqui para vocês. É claro que a figura de Hitler deve também ser associada, se pensar o Brasil, com Plínio Salgado e a ação integralista brasileira, muito forte nos anos 30 e que vai ser o fascismo à brasileira. É possível que também se cobre algo ligando a figura de Benedito Mussolini, o fascismo italiano, que é o grande pai do fascismo na Europa e no mundo. Outro tema que pode acontecer ali são os 50 anos do Acordo de Paz de Paris, com a Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã, nos anos 1973, há 50 anos atrás, vai chegando ao seu fim. E aí, os Estados Unidos, em meio à Guerra Fria, passando vergonha, podemos dizer assim, no Vietnã, ele vai tirando as suas tropas. E a retirada das tropas norte-americanas vai ser muito ligada aos acordos de paz de Paris. E aí, depois, vietcongues e vietnamitas, o norte e o sul do Vietnã vão dar continuidade à guerra e o Vietnã, como consequência, vai ser unificado pelas tropas do norte. Bom, esse tema pode ser também cobrado em relação aos movimentos nos Estados Unidos. A sociedade norte-americana, em grande parte, não entendia e não concordava com a ideia de seus cidadãos irem para a guerra no Vietnã, milhares morrerem. Aliás, milhões de vietnamitas e vietcongues morreram na guerra, mas dezenas de milhares de norte-americanos morriam na guerra. E a sociedade não via com bons olhos. Isso era um desgaste muito grande para o governo norte-americano. Harry Kissinger tinha problemas sérios com a guerra do Vietnã. E, por fim, temos o centenário da morte de Rui Barbosa, que, claro, faleceu em 1923. Seu sepultamento foi uma grande comoção e sua história se confunde com a história do Brasil. Ele era um federalista, membro da Academia Brasileira de Letras, um defensor da descentralização do poder político, foi ministro do primeiro governo da República no Brasil, ministro da Fazenda, do presidente Marechal Deodoro da Fonseca, e está ligado à crise do encilhamento, uma crise econômica, numa tentativa dele de promover a industrialização do Brasil. Tentou por diversas vezes ser presidente da República, mas foi derrotado nas urnas. E aí é outro tema que pode cair também na prova do Enem. Outro nome importante
que eu sugiro é Santos Dumont. Santos Dumont faz agora 150 anos do seu nascimento. Então, os elementos ligados à segunda Revolução Industrial, à invenção do avião, o seu voo em Paris, né, estão ligados também à importância da figura de Santos Dumont. Bom, coloquei aqui alguns links das provas pretéritas da UERJ, e na próxima semana eu vou pegar uma dessas provas e vou fazer aqui junto com vocês antes da prova da UERJ, para que nós possamos juntos nos prepararmos para essa prova tão importante aqui no Rio de Janeiro. Muito bom, prezados e prezadas, peço que deixe o seu like para incentivar e motivar o meu vídeo no YouTube. E se você ainda não é inscrito, se inscreva em Aprendendo a Filosofar e venha estudar conosco toda semana aqui em nosso canal do professor Carlos Alberto. Um grande abraço a todos e todas, paz e bem, que o nosso bom Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, tchau.